Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, n'algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estais em Roma. O assunto da epístola: a justiça pela fé, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. A idolatria e deprovação dos gentios, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescruzáveis, porquanto
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente e amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Capítulo 2. A impenitência dos judeus à justiça de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra
e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente aos judeus e também ao grego, porque com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecam, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos do homem por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Os judeus são inexcusáveis à verdadeira circuncisão. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é o exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração e no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Capítulo 3.
o privilégio dos judeus à justiça de Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fé de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja verdadeiro Deus, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Todos os homens estão debaixo do pecado, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós somos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação ou propiciatório pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência
de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que dizem as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, a aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas a aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão, porquanto é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós.
como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Capítulo 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão
até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De nenhum modo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo disso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja satisfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas
apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De nenhum modo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a justificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Capítulo 7. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido? De sorte que, vivendo o marido, não seja chamada adúltera, se for doutro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei
estava morto o pecado, e eu, n'algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade
o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição, porque para mim tenho por certo as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 8 capítulos de Romanos, vemos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta àqueles cristãos para os confortar na fé em Cristo Jesus e passar-lhes doutrina da justificação pela fé, acerca também da circuncisão e da incircuncisão e da salvação pela graça. Como vimos, nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, trazem o assunto da epístola, que é a justiça pela fé, pois o poder de Deus nos mostra pelo Evangelho que a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, é por meio de Jesus Cristo o justo, e que o justo viverá da fé. No versículo 19, nos mostra que Deus não se pode conhecer entre os idólatras, porque Deus se manifestou para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. No verso 22, vemos que estas pessoas se julgam sábias por seus intelectos, mas Deus as tem como loucos, porque tornam a semelhança da coisa corruptível e mudam a glória de Deus em corrupção, fazendo semelhança da imagem do homem corruptível, dos répteis, dos quadrúpedes e das aves. Por isso, servem mais à criatura do que ao Criador. No verso 27, temos a declaração de que tais pessoas cometem torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa
que convinha ao seu erro. No verso 32, o apóstolo Paulo descreve que, conhecendo a justiça de Deus, estas pessoas desprezam esta justiça, pois consentem em fazer as obras da carne. No capítulo 2, verso 1, vemos o apóstolo Paulo questionar acerca de quem condena ao próximo, pois, se alguém julga o seu próximo, este está o condenando. Mas, se nem mesmo o próprio Jesus Cristo disse que não veio para julgar, mas sim para salvar, é a própria palavra quem nos julga. No verso 10, vemos a glorificação para aqueles que honram e temem a Deus, pois a glória, a honra e a paz será para qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, e dentre os gregos, nós, gentios, porque para com Deus não há acepção de pessoas. No verso 16, vemos acerca dos segredos dos homens, pois no dia em que Deus se levantar para julgar, serão revelados estes segredos por Jesus Cristo, segundo o Evangelho da Salvação. No verso 25, o apóstolo Paulo afirma que a circuncisão é, na verdade, proveitosa para aquele que guarda a lei. Se ele transgride a lei, a circuncisão torna-se em incircuncisão. No verso 29, ele declara: mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração e do espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. No capítulo 3, verso 4, vemos a afirmação que Deus sempre seja verdadeiro e todo o homem mentiroso. No verso 20, outra afirmação de que pela lei somos ou tomamos conhecimento do pecado. Dos versos 21 ao 31, vemos a justificação pela fé em Jesus Cristo, onde nos versos 23 e 24, a declaração de que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, porque Ele é a propiciação pela fé no seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. No verso 26, declara que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nos versos 30 e 31, vemos que, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Portanto, não anulamos a lei pela fé, antes a estabelecemos. No capítulo 4, vemos a justificação de Abraão pela fé, onde, no verso 3, declara que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Bem como no verso 9, declara que quando Abraão, ainda incircunciso, creu e por isso a fé que lhe foi imputada como justiça lhe trouxe a circuncisão. No verso 12, vemos que assim também é todos aqueles que andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão a graça redentora do Senhor. Pois Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme
lhe foi dito pelo Deus vivo ao anunciar-lhe o seu plano. Nos versos 24 e 25, traz a descrição de que por Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, ele tomou nossos pecados, lhe foi entregue, ressuscitou para a nossa justificação. No capítulo 5, vemos a justificação pela fé e paz com Deus, onde no verso 3 vemos que devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. No verso 9, vemos a colocação de que, pelo sangue do Senhor Jesus, Deus nos livrará ou nos salvará da ira. Isso concorda com Apocalipse, capítulo 12, verso 14, onde, na sua última frase, descreve que a sua igreja será escondida da serpente ou anticristo, fora da vista da serpente, por um período de 42 meses. Observe a descrição do verso 6 de Apocalipse 12, que também combina com Daniel, capítulo 12, verso 1 e verso 7, que também, em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, descreve sobre esta salvação da ira vindoura. No verso 12, vemos que, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem veio a redenção de toda a humanidade. O que confirmamos no verso 15, que o dom gratuito de Deus é a graça que, somente de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. No verso 17, vemos que todos recebem a abundância da graça e do dom da justiça e reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo, o justo. No verso 20, vemos a confirmação que pela lei veio a ofensa abundante, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. No capítulo 6, dos versos 3 a 5, vemos que fomos batizados em Jesus Cristo na sua morte, para recebermos nele a ressurreição da vida, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, pois batizando-nos na sua morte, o nosso velho homem é crucificado na água, e aquele que está morto em Cristo Jesus está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, e a morte não mais terá domínio sobre ele, assim como nós. No verso 23, vemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 7, versos 2 e 3, vemos que a mulher e o homem estão ligados entre si enquanto vive um e o outro, pois o casamento é eterno e só ficará livre tanto o homem quanto a mulher após a morte do seu cônjuge. Se acaso separar e casar novamente, cometerá adultério, tanto um quanto o outro. Isto combina com as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, falando acerca do divórcio.
No verso 7, Paulo traz alguns questionamentos. É a lei pecado? Diz ele, de modo nenhum. Mas ele afirma que conheceu o pecado pela lei, porque ele não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. No verso 12, Paulo afirma que a lei é santa, e ela é o mandamento santo, justo e bom. No verso 25, Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, pois com entendimento ele serve a lei, mas com a carne a lei do pecado. No capítulo 8, vemos a nova vida debaixo da graça e segundo o Espírito de santidade e adoção. No verso 1, traz a afirmação de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No verso 6, diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. No verso 14, nos afirma que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. No verso 22, a declaração de que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. No verso 26, nos afirma que o mesmo Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. No verso 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E no versos 29 e 30, Paulo afirma que quem dantes o Senhor conheceu, a estes predestinou para serem conforme a sua imagem, bem como a imagem do Filho. Portanto, predestinação existe conforme a palavra. Alguns são predestinados, outros chamados e outros escolhidos. Mas há a necessidade de se pregar o Evangelho conforme as ordenanças do Senhor Jesus, para levar o Evangelho do Reino da Graça e glorioso até os confins da terra. No verso 34, a afirmação: quem nos condenará? Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No verso 39, a conclusão de que nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Shalom Adonai, até breve. Não abandone essa nação, Senhor.
corações. Cada nesse mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto nesse mundo existe pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. E vamos orar. Chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo de Deus.